Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande recebê-lo no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos aqui com o pastor Ronaldo de Oliveira, nosso companheiro do programa. Você sabe, no terceiro e último bloco do programa, ele sempre tem uma palavra, abre a Bíblia e uma experiência vai falando ao nosso coração, ok? Então, durante todo o nosso programa, estamos aqui em entrevistas com a doutora Karen Oliveira. Tudo bem, doutora Karen? Tudo bom, pastor? Um prazer estar de volta aqui com vocês. Um programa que tem cada vez atingido mais pessoas. Está um formato muito bacana. Parabéns. A gente agradece muito a sua vinda. É sempre uma convidada permanente aqui do nosso programa. E também o pastor Marco Lamarque. Como é que está, pastor? Tudo bem. É sempre um privilégio retornar aqui à casa com você, com o pastor Ronaldo. E esse ambiente, como disse a Karen, é uma inspiração para nós, né? É bom estar aqui. Pastor Marcos, Marco está fazendo um seu doutorado na área de família. Qual é a temática que você está trabalhando dentro do seu doutorado? Eu estou desenvolvendo um estudo especificamente no casamento do pastor. Os desafios que o casamento do pastor tem devido às demandas, devido aos aspectos particulares do trabalho, como que ele pode relacionar isso com a família e quais os desafios que ele encontra muitas vezes, né? Porque às vezes as pessoas esquecem que o pastor também tem as suas necessidades, porque ele é um ser humano, não? Sim, Tem as suas necessidades e é um grande desafio e essas expectativas, né, pastor? Tanto dele como da sociedade. Tem né? coisas peculiares e tem coisas gerais também, né? Sim. Você está encontrando isso, acho que na Sim, sua pesquisa. são da particularidade do pastor em si, como pessoa, e da maneira geral da questão do trabalho dele como pastor no ambiente eclesiástico da igreja e contexto de aconselhamento, enfim. a família do E a família do pastor também, né? Isso é muito importante. E a Karen está desenvolvendo um trabalho com escolas, né? No momento. Isso, aqui junto à Paulista do Vale, a gente tem um projeto em relação ao atendimento às escolas, mais institucional, nada clínico, né? Orientação preventiva, orientação, capacitação de professores, escola de pais, intervenções específicas, determinadas questões em sala de aula. Então, é um olhar que veio para agregar. Está sendo um trabalho muito bacana. E seu curso também está fazendo uma pós-graduação? Sim, a pós-graduação na área de neuropsicopedagogia, inclusão e psicopedagogia também com olhar nesse aspecto inclusivo, educação especial, que hoje está tomando uma proporção bem interessante. E muitas vezes a gente, como escola, instituição, não sabe como lidar com tudo isso. Então, todos nós estamos aprendendo com esse novo formato que está se desenvolvendo. A gente precisa desenvolver um trabalho para atender esse novo cliente. Não é tão novo, mas, enfim, que nós estamos recebendo agora nas nossas escolas. É a realidade do mundo que vai mudando. Exatamente. O dia a dia e a educação que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não é a mesma de hoje. Não. Então, as novas necessidades e aí especializações também. Exatamente, mesmo Nossa, porque obrigado. o que a gente precisa se adequar às necessidades que à medida que elas vão aparecendo, né? Isso é uma realidade. Então, temos dois convidados que mexem com adolescentes, né? Você tem dois filhos. Dois Já estão filhos. para lá de adolescentes? 24 e 22, pais... desculpe, pastor, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, os homens estão saindo aos 30 anos da adolescência, né? Os 30 anos da É, adolescência? a última palavra, até uns anos atrás era 25, mas atualmente é a geração canguru. 30 anos é que eles estão deixando, não digo a casa, mas a dependência dos pais, né? Para casarem, para depois... E para as mulheres isso é um desafio, né, doutora? Com certeza, né? Porque essa altura do campeonato muitos já são pais e eles têm que conviver entre a questão... Eu sou pai e ainda... não atingir a fase adulta? Como assim? Vamos lidar com tudo isso? Realmente exatamente são os desafios. Da nossa temática, que é eu sou adolescente e agora? É a grande pergunta. A grande pergunta que foi feita pelo nosso jornalista que tem a sede ali em Sorocaba, o Weber Pola. Um forte abraço a vocês aí de Sorocaba, sempre contribuindo toda a com região. Boas reportagens. Né? Tem nos ajudado sempre com uma matéria e muito obrigado. Vamos acompanhar conosco. Sou adolescente e agora? Acompanhe.
A adolescência é uma fase bem distinta do ser humano. O corpo estica, arredonda, cresce para os lados. Quando se percebe, você está dentro de uma nova embalagem e tem dificuldade para se reconhecer dentro dela. Mais difícil para o adolescente é distinguir as mudanças que estão acontecendo dentro da sua cabeça. Enfim, é um turbilhão de novidades. Mas como lidar com eles e como entendê-los e entrar em seu mundo para ajudá-los nas melhores escolhas da vida? O comportamento dos adolescentes, muitas vezes, é entendido como sinal de rebeldia, pelos familiares e pela sociedade. Daniel Hidalgo é psicólogo e orientador educacional. Ele sabe muito bem como lidar com essa faixa etária. A imagem do adolescente revoltado, na verdade, é uma incompreensão desse período que ele está vivendo. Ele está deixando de ser criança e passando a ser adulto. O meio do caminho é o que a gente chama de adolescência. Então agora é a hora que ele vai se tornando independente. É o período que os pais começam a enxergar revoltas, mas não são revoltas, é parte do desenvolvimento dele, é importante para aquele momento, para aquela idade. E aí os pais ficam preocupados com relação a entrar no mundo desse adolescente. Eles se perguntam como é que eu entro no mundo desse adolescente. Ele está criando o mundo dele, ele está criando o espaço dele. Você entra quando ele te convidar e você só vai ser convidado se aprender a respeitar o espaço dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um Ministério dos Adolescentes, que promove diversos projetos para o seu crescimento social e espiritual. Os acampamentos de finais de semana é uma forma de levar informação e instrução na linguagem deles. São diversas palestras que ressaltam a valorização pessoal, os relacionamentos, princípios bíblicos, orientação sexual e outros temas que dão suporte para o adolescente na hora de tomar suas decisões. Muito bom mesmo, as palestras, nossa, mexeram bastante com a gente. Eu sei que não só eu, mas vários adolescentes aqui vão levar bastante lições. Move os adolescentes a continuar na igreja. Você dá motivo para que eles tenham diversão, tenham consciência da importância deles para Deus. Hoje é mais uma classe dos adolescentes, que acontece na Igreja Adventista, no programa da Escola Sabatina. Eles se reúnem todos os sábados para estudar a Bíblia, momentos de louvor, trocar experiências e realizarem atividades religiosas e sociais juntos. Eu gosto muito de participar aqui porque é o espaço, o meu espaço dos adolescentes. A gente está entre amigos e fortalece minha vida espiritual. A gente pratica as lições no nosso dia a dia. Eu gosto muito daqui. Voltamos para o estúdio para que você tenha uma visão mais detalhada sobre o assunto e buscar a revelação divina. Obrigado, Paula, pela gentileza e pela matéria. Veja, uma questão, lógica, né? A questão nem seria até rebelde, né? Não. É uma fase que ela tem peculiaridades. Acho que é isso que a gente precisa discutir um pouco aqui. A gente precisa entender um pouco melhor. Porque às vezes as pessoas chamam de aborrecente, que é uma palavra terrível que se possa usar para qualquer pessoa, não? Mas se diz, mas tem algumas características nesta faixa de idade. Se a gente repetir Aliás, muito, é uma fase do rebelde, é uma fase do aborrecente, isso reforça bastante na cabeça deles A gente exatamente quer tirar isso, essa palavra, não? Eu exatamente exemplifiquei para dizer, não se deve usar isso, porque reforça e não é positivo. A gente quer falar sobre entender um pouco melhor. Qual é a faixa do adolescente? Você já mencionou, pastor Lamarques, que até os 30 anos, mas quando começa a adolescência? No caso, a pré-adolescência ela vai dos 9 até o final dos 11 anos, quando a adolescência começa. Que hoje, né, os estudos eles mostram que a adolescência vai dos 12 até os 24 anos, nesse sentido, assim, é coisa assim, no caso, cientificamente falando, aí, mas no caso, assim, existem pontos muito marcantes dentro de todo esse processo. O adolescente ali com 13, com 14, com 15, ele tem atitudes bastante diferentes daquele adolescente com 20, com 19, com 20, com 21 anos, né? E não é uma fase da rebeldia, é uma fase da impulsividade, o que pode conotar essa questão. Mas é uma necessidade. O adolescente ele precisa ter essa impulsividade até para buscar outros modelos fora do ambiente familiar. Ele precisa construir a identidade dele. Para ele construir a identidade dele, ele precisa sair. Ele precisa conhecer. Sem esse aspecto da impulsividade, da busca, de questionar isso,
ele não consegue construir essa identidade, ele não consegue construir o adulto que ele vai ser. Então, é necessário que, nessa fase, até pelas questões biológicas, isso é natural, ele tem esse comportamento, né? Caso contrário, ele não vai construir, não vai se desenvolver de acordo com o aspecto saudável que é necessário para essa fase adulta. Isso tanto para a menina como para o menino, é mais ou menos a mesma fase? Ela amadurece mais cedo? Como é que é? Sim, o que acontece? A fase da adolescência, ela serve para meninos quanto para menino. O que acontece? Realmente há estudos pontuais de que a menina ela amadurece mais cedo. Porque o que acontece? A menina, aspecto de crescimento físico, ela, depois da menarca, da primeira menstruação, ela tem uma tendência a crescer alguns anos, 1 ou 2 anos depois que ela menstrua, ela vai crescer até 1, 2, máximo 3 anos depois da primeira menstruação. O menino, ele cresce ao longo de todo o processo de desenvolvimento dele. Cresce fisicamente. Fisicamente, só que isso também influencia nos aspectos, enfim, de desenvolvimento psicológico, emocional, porque a menina ela se torna uma mulher, tanto fisicamente, então isso acaba forçando um pouquinho ela ter outro tipo de comportamento. E o menino, ele parece que até chegar ao desenvolvimento da maturidade, ele tem. Isso também acaba tendo relação. E a questão das mudanças no desenvolvimento da menina, ela tem diferença no desenvolvimento do menino. O menino ele tem muitas mudanças físicas, na voz, né, aparecimento de barba, enfim. E a menina ela tem mais questões ligadas à questão hormonal, questão da oscilação do humor, até porque a mulher ela tem muitas questões ligadas à questão hormonal. Então, esse processo de mudança tem muita relação com a questão hormonal, também se relacionando com a questão do humor, né? Essa oscilação hormonal. Seria mais ou menos isso? Sim. O senhor Não, acho que é isso. Algumas questões, até que as meninas falam, o que é a TPM, o que é essa tensão pré-menstrual, ou seja, o que acontece com ela, porque isso é mensal. Exato. E aí as reações orgânicas, etc., vão afetar a sua maneira de ser, de ver as coisas. Às vezes ela vai sentir-se envergonhada, não sabe como se comportar, o que fazer, etc. Isso vai mudando tudo, né? Muda a vida. Sim, com certeza, mesmo porque vai ter dias onde ela vai... Esse processo, né, dessa tensão pré-menstrual, que acontece antes do processo de menstruação, é uma mudança no humor, maior sensibilidade, né? A menina ela fica menos tolerante, mais impaciente, naturalmente. Então, como que ela consegue lidar com esses momentos, né? Ela está passando por um processo onde ela não vivia nada daquilo e, de repente, um belo dia, ela começa a passar por esse processo. Como eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com esse meu mau humor ou com esse meu humor oscilante, com essa minha falta de paciência, com essa minha sensibilidade? Olha para tudo e chora. Então, uma insegurança que é causa um processo de insegurança, porque o que está acontecendo comigo, né? Esse processo inicial ele causa assim, é uma questão de que eu estou me conhecendo, eu estou conhecendo uma fase diferente daquela que eu vivia antes. Isso realmente então, é perturbador. São dúvidas, são questionamentos que aparecem no coração, na mente. Exatamente. E às vezes ela vai ter que aprender esse comportamento. Então, ela precisa conversar com alguém. Exato. Normalmente, os pais, um médico, vão ter que conversar e, etc., e orientá-la. Exato. O que está acontecendo. Porque ela pode começar a engordar também. Pode acontecer. Pode começar a engordar. Ou pode estar magra demais. O corpo ele muda muito nessa fase. Muda do rapaz, vai mudando a voz, o tom de voz. Acho que um péssimo conselho, uma vez uma família que eu aconselhei, a mãe disse para a menina quando ela teve a menarca: mãe, o que é isso aqui? Disse, filha, agora todo mês você vai ter isso. Mostrou negativamente. E vai doer, vai mudar seu humor. A menina fica apavorada. Né? Pintou um quadro Desgraçou negro. minha vida agora. Terrorizou a pessoa. O terrorismo. Eu acho importante também a gente lembrar aqui que essa questão envolve também o cérebro, porque o cérebro, por isso que se chama imaturo. Não é só, não quer dizer a questão irresponsável ou que não é, enfim, não é uma coisa negativa. Imaturo porque essa parte frontal, onde estão as nossas emoções, não foi desenvolvida ainda. Eles estão desenvolvendo. Inclusive, para o adolescente que está nos escutando, para os pais dos adolescentes, não vejam isso assim, de maneira assim, é o fim do mundo. As oscilações de humor,
fazem parte disso, essas oscilações, a insegurança, a ansiedade, até mesmo em alguns momentos existe muito assim, são extremos, né? Aquela euforia de alegria, daqui a pouco não quer falar com ninguém, está escondido, quer ficar quieto, tem raiva dos pais, que são os primeiros que sentem aquela raiva. Eu me lembro quando eu senti essa raiva do meu pai, da minha mãe, eu até, não sei, quase todos fizeram isso, porque os meus meninos fizeram isso, né? Eu queria fugir de casa e minha mãe disse assim, tudo bem, pode pegar as duas coisas. Só que eu fui até o portão e voltei porque eu vi que a coisa... Não ia ficar bem. O meu mais velho falou que ia fugir de casa também, ficou com muita raiva da gente. Falei, tudo bem, nós morávamos no 3º andar, ele pegou uma bolsa, colocou as coisas dele e saiu. A minha sogra estava em casa e falou, nossa, ele vai sair. Falei, não, pode deixar, o porteiro não deixa ele sair. Mas ele estava começando a pré-adolescência, né? Estava com 11 anos. Aí, daqui a pouco, eu olhei, ele estava na escada do prédio, assim, que dava acesso ali, estava sentado. Falei, filho, pode voltar, não tem problema. Mas Então, essas inquietudes, elas fazem parte do desenvolvimento. Uma hora, elas vão se estabilizar, porque o teu cérebro já vai estar com a parte emocional definida. E o que é bonito é que a gente vai desenvolvendo uma capacidade de ver que a gente é limitado. Mas que a nossa limitação não quer dizer que ela incapacita a gente de ser feliz, né, doutora? Não, com certeza, porque até retomando essa questão, o nosso cérebro ele vai se ajustando, os circuitos cerebrais eles vão se ajustando, não tem jeito. E essa questão das emoções tem muita relação com a questão do sistema límbico. Ele está assim no processo de ajuste. E esse sistema límbico é que faz com que essas oscilações aconteçam com mais frequência. Um dia está bem, no outro dia acorda com a cara virada, aí no começo do dia está de um jeito, no meio do dia está de outro, no final do dia termina tudo bem. Então, assim, seu filho não é bipolar, você não é bipolar. Fica calmo. Isso é natural Calma. dessa fase, obviamente, que é tão difícil para os pais quanto é para o adolescente que está passando por essa tem fase. que olhar esse lado, né? É difícil também para eles. Muito. Veja como o tema está desenvolvendo assim rapidamente, é muito empolgante, muito interessante e muita informação para você. Então acompanhe, nós estamos parando aqui um pouquinho, vamos fazer um pequeno intervalo de 2 minutinhos e voltamos já já com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Já voltamos, programa Fé para Hoje, sua nova atitude, hoje tratando sobre o tema da adolescência. Como fazer? Como, se você está nessa fase, entender um pouquinho melhor. Aos pais, compreender um pouquinho melhor os seus filhos, tá bom? E quero continuar aqui oferecendo a revista Princípios, que é um brinde do programa Fé para Hoje e também da Novo Tempo. É só você entrar nas nossas redes sociais, solicitar, vamos enviar gratuitamente para você. Uma revista excelente, porque tem um capítulo dela fala sobre oração, né? E é o que os pais precisam muito para si e para os filhos, né? Orar para poder compreender melhor, ter orientação de Deus, aproximar-se mais. Compreender o momento, né, que estão vivendo é importante. Exato. E estamos aqui no nosso programa com a doutora Karen Oliveira. Muito obrigado por estar conosco. E também o pastor Marco Lamarques, que também está fazendo o seu doutorado aí, especialmente nessa área de família, como você já mencionou, e a adolescência está dentro desse quadro todo. E a doutora Karen fazendo uma especialização também nesta área. Bom, nós falamos um pouquinho de algumas características, não? O que mais a gente pode entender? Falamos um pouco sobre a TPM, sobre um rapaz com crescer a sua barba, mudar a sua voz, são questões que vão mudando fisicamente, né? Esse é um aspecto mais físico. A mente, o pastor Lamarques estava mencionando um pouquinho sobre a mente, vai amadurecendo, não é? Amadurecendo. Isso é importante a gente entender. Eu tô aqui falando isso porque foi para mim uma experiência muito importante. Eu e a minha esposa, Silmara, teve um dia que nós estávamos no quarto e ela estava chorando, porque ela disse que os nossos meninos, o mais novo, não queria falar com a gente. E ele estava evitando falar com a gente. E ela, como mãe, queria se aproximar do filho, como antes ela fazia. E ela sentiu, e eu disse, puxa vida, é verdade. Eu procurei alguma coisa, comecei a pesquisar, e conversando com um psiquiatra,
o Dr. César Vasconcelos, que é um amigo meu, e também lendo na literatura recomendada a respeito disso, eu descobri isso. Quer dizer, é um processo, não é que os meus filhos tinham um problema ou estavam nesse processo. Agora, eu gostaria de acrescentar aqui, pastor Edson, uma situação que nós estamos vivendo no século XXI, porque a família moderna, a família que vive no século XXI, ela está hoje, doutora Karen, com uma característica que é essa característica de viver para si. Inclusive, é um ambiente que tem sido estimulado nesse sistema, nesse ciclo. E eu estava lendo uma entrevista do Dr. Jairo Bauer, que ele é um articulista de uma revista conhecida aí, aqui no Brasil, e ele estava comentando a respeito de uma pesquisa feita nos Estados Unidos e depois feita aqui também, sobre esse ambiente que o adolescente está vivendo agora, do século XXI, está facilitando o seu afastamento dos pais e até mesmo dificultando a sua conversa olhando nos olhos, esse relacionamento da comunicação normal. Então, nós pais hoje temos que estar alerta para essa questão, porque esse meio que nós temos de comunicação, até de redes sociais, é muito importante. Nós usamos aqui na Novo Tempo essa ferramenta que é extremamente necessária, mas, por outro lado, às vezes está estimulando um ambiente, até mesmo uma situação, comprometendo a situação neurológica, né, doutora? Que é necessária nesse tempo ser olhada com bastante atenção. Essa questão do desenvolvimento do cérebro, junto com excessos de ambientes virtuais. Uhum. Excessos, porque você é estimulado pelos recursos que tem, são coisas formidáveis que vai preenchendo muitas vezes a tua necessidade e te separando da família. Mas eu fiquei preocupado quando eu vi essa declaração do Dr. Jairo, que é um psiquiatra, e ele fala assim, olha, o adolescente hoje não está conseguindo mais se comunicar e nem está conseguindo falar com os pais, nem olhar nos olhos. E quando o pai procura, ele não consegue mais, ele não sabe como se colocar nessa situação. Será que o que nós precisamos fazer? Essa é a questão. Ou às vezes como resolver isso? Quem sabe um pai que está nos assistindo, ou um adolescente mesmo que está nos assistindo, Então, ele passando por está isso. sentindo isso, né, doutora? Sim, mesmo porque, acho que até alguns programas atrás, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão do relacionamento familiar, como ele reflete, principalmente nessa fase, as coisas acabam se acentuando na fase da adolescência, as dificuldades, principalmente do relacionamento, desse diálogo, desse contato, ele acaba ficando mais acentuado nessa fase da adolescência, porque é um momento onde isso deixa de acontecer de uma forma, talvez, mais pontual, né? E os pais, eles às vezes acabam querendo chegar perto, querendo se aproximar, mas essa questão da tecnologia hoje, o que acontece? O adolescente ele já é estimulado, ele já é impulsivo, toda essa questão da tecnologia, da falta de exercício físico, da falta de canalização dessa impulsividade, acaba estimulando cada vez mais. Então, o adolescente ele não canaliza isso, acaba com excesso de energia, mas, ao mesmo tempo, ele tem muitos amigos, todos à distância, mas, na verdade, o relacionamento interpessoal ele acaba se perdendo. Então, e isso é necessário. A gente se desenvolve através dos nossos relacionamentos interpessoais. E o adolescente ele já tem essa dificuldade, esse distanciamento. Ele muitas vezes gosta de ficar no cantinho dele. Não que nós, como pais, a gente se contente com isso. A gente não deve desistir, né, dessa aproximação. Mas isso acaba sendo natural. Ele precisa disso. Nesse momento, ele está se organizando. E, falando em organização, é um comportamento também dentro da adolescência. Às vezes os pais se incomodam muito, entram dentro do quarto, o quarto está virado, está tudo de perna para o ar, e aquela coisa toda. Mas o adolescente ele precisa de um espaço para transferir essa desorganização interna dele. Ele tem que ter um espaço, nem que seja uma escrivaninha, uma cama, metade de um guarda-roupa. Isso exige muito, porque ele está num processo de organização, tanto da questão emocional, tanto a sua estrutura, ele está se organizando. Então, essa desorganização ela tem que aparecer em algum lugar. Claro que, nesse momento, é interessante a construção de limites também, né, que ele precisa ter o espaço dele, mas, ao mesmo tempo, ele também tem que ter a construção dos limites. Então, tudo isso faz parte desse momento. E, às vezes, os pais eles entendem isso como um aspecto de rebeldia e vão reforçando isso, mas só bagunça, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa... E isso vai reforçando nesse adolescente fatos que não são da personalidade dele, mas ele não é aquilo, ele está naquele momento, né? Ele está passando por esse momento, e isso é importante para ele. Claro que o bom senso nessa relação
deve predominar. Então, assim, eu trabalhei com jovens durante muitos anos e li muito sobre jovens. Quando meus filhos começaram a crescer e virar adolescentes, eu fiquei apavorado porque eu não sabia nada. Eu achava que estava preparado para a adolescência, tendo lido muito. Eu acho que é o caminho de muita gente por aí. E passa essa fase. Hoje meus filhos são grandes, são maravilhosos, mas tem uma fase que você pensa assim, fiz tudo errado, não acertei nada, não teve... É justamente esse momento de ser, de buscar ser, né? Se não se deixar fazer o que quer... uma vez uma mãe falou assim, meu filho está lá no salão de festa e eu descobri que trouxeram bebida alcoólica, eles estão usando bebida alcoólica. Eu falei assim, mas quem é a mãe? Quem é você? Peraí. Então, esse medo... Tem que assumir o papel. Esse medo de assumir o papel, para eles é importante, porque eles precisam de uma referência para não terem a frustração e não terem medo, porque eles estão com medo da vida. Exato. E limite é amor, e frustração é saúde mental. Então, exatamente. O pai ele não precisa ter medo de nada. E muitas vezes ele confunde a frustração com o sofrimento. É totalmente diferente. O filho ele precisa se frustrar, porque lá na frente ele precisa ser preparado para isso. A vida vai ser assim. Exatamente. A vida vai ser assim. No seu dia a dia, você tem lidado com adolescentes. Sim. Qual tem sido o que... Não vou perguntar o que eles têm falado para você, seria antiético, né? Mas qual o perfil que você está sentindo hoje? Como os pais podem pensar para atender ou entender melhor o que está passando na cabeça do adolescente de hoje? Na verdade, assim, existem várias questões, mas uma que muitas vezes aparece no discurso é realmente esse distanciamento que existe entre pais e filhos. E essa fase é uma fase onde eles se veem perdidos, né? Eles precisam de um direcionamento. Por mais assim que eles demonstrem essa onipotência, eu sei, eu faço, eu aconteço, por trás disso há uma insegurança, há uma necessidade de parâmetros, de apoio, de suporte. E o pai, ele por conta de todo esse modelo novo de sociedade que se implantou, eles se afastam. Então, ele se sente só. E muitas vezes ele procura nos meios e nos caminhos errados, ou com as companhias erradas, os conselhos de forma errada, enquanto ele espera isso do pai. Então, os adolescentes, eles sentem muito isso, eles colocam isso, a ausência, a falta de proximidade, de contato, eles clamam por isso. E a gente percebe uma clara diferença entre o adolescente que tem esse apoio, não vai deixar de ter problema, não vai deixar de ter conflito, mas, pelo contrário, quando ele tiver, ele sabe onde procurar, ele vai encontrar um uma porta suporte. aberta. Exatamente. E, assim, dentre várias questões que aparecem, isso tem sido muito, muito, muito presente Pode nos até não parecer, né, doutora? Exatamente. Que eles estão querendo a gente, mas eles procuram, pastor. E, assim, a gente vê uma mudança significativa quando há uma necessidade de um acompanhamento de um adolescente, quando o pai ele se distancia, e aí, com uma simples orientação, esse pai ele retoma esse relacionamento. Algumas questões assim muito, muito pontuais, elas simplesmente desaparecem, só pelo fato dessa atenção que ele está pedindo, está clamando por isso. Nós estamos tendo também uma outra característica, que é pais separados. Isso mesmo. Um adolescente que tem a sua família, seu pai está aqui, sua mãe está numa outra cidade, ou... São os novos modelos de família. Né? Então, como o adolescente está vendo isto, como a reação dele, qual a necessidade que ele tem? Há algum tempo eu li um caso bastante interessante que acho que exemplifica essa questão. Uma menina, ela estava num processo passando da pré-adolescência para a adolescência e, nesse momento, os pais se separaram e ele foi morar em outra cidade. E é claro que a presença dele não era tão constante como quando eles estavam casados, quando os pais estavam casados. E ela era uma aluna exemplar, notas ótimas, começou a apresentar extrema dificuldade na área de matemática, de exatas, enfim, tudo que se relacionava a exatas. O pai é um engenheiro muito bem-sucedido e, assim, enfim, era a área dele, né? E ela começou realmente a fracassar nessa área. E o pai, assim, começou a não aceitar. Falou assim, como assim, né? Eu domino essa área, é uma área que eu sei, é a minha área. Como assim a minha filha está... Mas, na verdade, o que acontece? A partir de um processo de tratamento, de acompanhamento, começou a se perceber que isso, de forma inconsciente, começou a aparecer
no comportamento dessa adolescente para que o pai conseguisse voltar tipo o seu olhar para ela naquele momento. Chamamento. Ela estava chamando a Exatamente, atenção. porque a escola é um ambiente assim, onde se reproduzem muitos comportamentos para que o pai ou a mãe prestem atenção que está acontecendo alguma coisa, eu estou aqui, presta atenção em mim que eu não estou bem, porque às vezes em casa e tal, mas quando a criança fracassa ou o adolescente na escola, aí o pai, opa, o que está acontecendo? Então, é o momento que ele tem de chamar a atenção. Então, essa questão, a gente tem, às vezes, essa dificuldade de entender. Tem ex-mulher, tem ex-marido, mas não tem ex-filho. Então, isso pode acontecer, em algum momento, se foi tomada essa decisão, tem que haver um consenso entre essas duas partes para que o impacto na vida dessa criança, ou desse adolescente, principalmente, seja o menor possível. Né? A atenção ela vai ser dividida? Vai, mas não tem que deixar de se ter atenção. Os momentos que se passa com esse filho tem que ser os melhores momentos, os momentos onde ele se sinta acolhido, não tem tempo de estar perto, mas tem tempo de passar a mão no telefone e ligar, como é que você está, como é que foi o seu dia, está tudo bem, está precisando de alguma coisa. Então, assim, e principalmente aquela figura que acaba saindo de casa, né? Que não fica exatamente com a guarda do filho, acaba tendo um grau de distanciamento. Então, esse cuidado também precisa acontecer, porque não necessariamente esse distanciamento ele precisa ocorrer. Isso só vai ocorrer se o pai ou a mãe ele se comportar dessa forma, né? E tem esse tipo de comportamento também que vamos disputar o amor dos nossos filhos. Exatamente. Então, você vai passar o final de semana comigo, eu vou detonar a sua mãe. Que sua mãe, que sua mãe. Aí ela volta para casa e a mãe detona o pai. Acho que a cabeça de uma criança, de um adolescente desse pira, não é? Usa o filho até para Estão pensando só neles, né? Estão pensando só neles e agora os dois deveriam juntos pensar no filho. Exato. Eu acho que tem uma coisa muito importante também, pastor, a gente analisar, não sei se a doutora Karen já visualizou isso, mas essa fase da pré-adolescência e da adolescência é uma fase em que eles se culpam muito. Eles carregam um sentimento de culpa muito grande. Até pelo crescimento, pela transformação física deles, muitas vezes eles acham que a menina acha que está ficando feio, o rapaz se acha feio, sai espinha, e aquela coisa. Aí vem, por exemplo, a separação dos pais, a tendência é assimilarem a responsabilidade. Eu sou culpado porque meu pai deixou minha mãe, eu sou culpado. Consciente, às vezes inconscientemente, isso pode acontecer. Então, é necessário uma terapia, até mesmo acompanhamento terapêutico, e o pai dizer assim, olha, nós amamos você. A mãe dizer, nós amamos você. E você não é responsável por nós separar. O papai e a mamãe, infelizmente, não se entendem mais, mas nós amamos você. Você parece até pai, não precisa falar isso, não quero. Mas ele, na realidade, precisa ouvir isso. Porque pode gerar nele afetá-lo na sua autoestima e até mesmo ele desenvolver uma patologia aí futuramente, né? Para a vida toda. Para a vida toda. Amenizar um pouco esse problema. Lógico que a gente quer, primeiramente, que não haja separações. Né? Mas é uma realidade se elas hoje, acontecem, né? A gente não pode olhar para a vida dos outros e dizer, não, faça assim, assado. Mas tem um outro aspecto, se você me permite levantar aqui, é a questão religiosa. Nesse momento, os pais ficam desesperados. Porque, nesse momento, parece que o jovem se distancia de Deus assim de uma maneira... Porque ele também está experimentando, não é? Ele também está buscando. Então, o melhor comportamento nessa fase espiritual, como muitos fazem, eu aperto agora, não, você não vai sair, vai ficar, tem que ir na igreja, tem que estudar a Bíblia, pega a Bíblia hoje, vamos lá, agora vai estudar, acorda cedo para o culto. Não, tem que ser às 6h30, porque eu saio às 6h30. Então, todo mundo reúne, todo mundo da família, aquele adolescente está lá, está morrendo, um zumbi, né? E tal, quer dizer, nós estamos construindo ou destruindo, né? E, na verdade, nesse processo de desenvolvimento da infância, é diferente. Você põe aqui, senta aqui, a criança ela aceita isso. A diferença é que, na adolescência, ele vai começar a fazer as suas escolhas. Então, para isso, ele precisa experimentar, sim, né? Mas, para isso, de repente, né, a gente coloca de uma forma que conote uma coisa assim, vou fazer de tudo para eu entender se é realmente isso que eu quero. Não é dessa forma, mas é no sentido de que tudo que é imposto, até pela fase, essa questão da impulsividade, vai provocar um efeito contrário. Tudo que eu imponho, por mais que eu até eu concorde, mas só pelo fato de a pessoa está impondo, eu já tenho esse comportamento de resistência. Então, esse caminho é o caminho que talvez a gente tenha que repensar, a questão da imposição, a questão primeiro, a compreensão,
construir um conceito com esse adolescente no aspecto religioso é importante? Com certeza é. Mas a imposição nesse momento para esse adolescente vai causar um efeito completamente oposto ao que os pais estão buscando. Tem que ter algumas coisas, não distraindo, mas tipo assim, reforçar coisas como acampamentos, escalada, caminhada, à noite, eles adoram ficar à noite acordados, né? Tem uma obra social, né, pastor? Sim, trabalhar com pessoas carentes, sair para entregar voluntariado, voluntariado, sim, claro, eles gostam dessas coisas. Fazer essa negociação, esse trabalho, por exemplo, para estar juntos. Ele não gosta da nossa presença, mas de repente, por exemplo, eu descobri na pré-adolescência que os meus meninos gostavam de jogar basquete. Aí eu tive que desenvolver o lado que eu não sabia que eu tinha esse dom para jogar basquete. E até eu continuo hoje nessa carreira, deixei da carreira de basquete por uma questão de ideais, né? Mas assim, eu jogava por causa deles. Eles acho que nem sabem isso até hoje, né? Com outros colegas que jogavam. Porque eu descobri que aquele momento a gente estava junto. Aí eles vinham lá, pai, mas você hoje estava... Nossa, você errou aquela cesta. Eu falei, rapaz, como é que... Nossa, eu levei um toco, aquele negócio. Mas era o momento que a gente estava junto. E aquilo tirava eles de algumas situações que não eram... passatempos que não eram muito legais para eles. Então, o foco não é só espiritual. Se você carrega só no espiritual, não, tem que ler, já estudou sua lição, exatamente, já fez isso, não está andando com quem, você só perturba a vida de um camarada desse que já está com um monte de coisas na cabeça. Está sobrecarregado, né, pastor? Não, e a própria igreja, assim, a gente sabe, tem muita gente que assiste igreja, etc. Os líderes das igrejas têm que ter paciência. É um momento de algazarra, é um momento de a roupa mais flexível, mais light, né? E tal, de uma coisa, de um detalhe, um modismo. Se você for tolher tudo isso, a igreja... E mesmo porque a hora que eles percebem que eles estão tirando a pessoa do eixo dela de equilíbrio, aí é que esse comportamento vai ser mais acentuado, porque agora eu consegui, tirei do sério, é isso mesmo que eu quero. É essa fase, nessa fase eles estão testando, né? Então, assim, tudo isso vai talvez às vezes mais incentivando do que reprimindo, se é que essa palavra cabe, o comportamento que é o intuito nesse momento. Então, isso não funciona mesmo. Porque, nesse momento, ele vai chegar às conclusões próprias, pessoais, ele está construindo, ele não está, como na época da infância, eu vou para a igreja porque meu pai vai. Não, agora eu vou começar a ir porque eu quero, porque eu entendo que isso é interessante para mim. E ele precisa chegar a essa conclusão. E, a partir da imposição, ele não consegue desenvolver isso. Então, eu entendo por quê. Porque meu pai, se eu não for, que sei lá o que acontece. Mas eu vou porque eu quero, porque eu gosto, que é um ambiente bacana. Então, assim, nesse momento, esse processo é importante até para ele descobrir o quão a questão da religiosidade, ou da igreja, ou dos princípios religiosos fazem diferença na vida dele. E vão dar uma segurança. Desculpa, senhora, até porque o autoritarismo vai gerar separação e até mesmo afastamento. Exatamente. Né? Se ele estava com dificuldade de se aproximar do filho, agora está pior ainda. E aí fica aquela coisa, né? Limite, quando é que eu coloco, como é que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas aqui ele vai ter o que se desenvolveu no passado, o pai desenvolveu na infância com ele, agora o pai vai desenvolver um relacionamento de amizade, de aproximação e de aconselhamento. É um conselheiro. Esses dias o meu filho me ligou para casa, pai, eu não consigo ligar o carro aqui, o carro dele é automático. Não consigo ligar o carro. Ele estava lá dentro da Unicamp, tarde da noite, quase era a aula dele, acho que era a última aula, 11 e pouco, 10 e pouco da noite, acho que era. Eu não consigo ligar o carro. Eu falei, levanta o capô, vê se a bateria está aqui, no nosso telefone. Aí eu falei, escuta, você não deixou o carro, quando estacionou, você não deixou o carro no drive? Começou a dar risada. Daí ele colocou o carro no parque e conseguiu dar a partida. Porque o carro não liga se não tiver. Mas aquilo ali eu percebi assim, eu achei legal. Era tarde da noite, mas o meu filho confiou de ligar para mim. Para quem ele buscou? Para quem que ele ligou? É aquele camarada que muitas vezes eu fui abraçar e falou assim, pai, menos, né, pastor? menos. Não desista do teu filho. Exatamente. Da tua filha. Que modelo você está oferecendo? Está oferecendo. Isso é muito legal. Gente, muito obrigado. O nosso tempo realmente já está quase. Não chegamos nem no casamento desses jovens ainda. Não deu para chegar no casamento, vai ser um outro programa. Mas eu quero agradecer a doutora Karen Oliveira por estar conosco, pastor Marco Lamarques. Privilégio. Muito grato pela participação de vocês. O pastor Ronaldo, você sabe, no terceiro e último bloco, ele retorna para apresentar um tema da Palavra de Deus. Mas o que a Palavra de Deus tem para falar sobre o adolescente? 2 minutinhos e voltamos já com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude.
Pois é, estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Hoje discutimos a respeito da adolescência. Não se desespere se você é pai de adolescentes, mãe de adolescente, de um adolescente, uma adolescente, porque essa é a fase dos ajustes, a fase em que eles estão crescendo mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Nós temos que tomar esses cuidados que foram apresentados aqui pelos nossos especialistas, o pastor Lamarques, a doutora Karen, porque esta é uma área que detalhes são importantes. Nós não podemos agir como agíamos, não podemos agir como se estivéssemos com adultos, nem com crianças, mas são pessoas importantíssimas para nós que estão tomando as maiores decisões da vida. Então vamos ter um pouco de paciência. Vale a pena ter um pouco de paciência, sempre vale a pena. Isso passa e depois você vai ver que filhos maravilhosos você tem. A Bíblia Sagrada tem alguma coisa para nos falar a respeito de jovens também. Eu gosto muito desse texto, esse texto me anima bastante, eu gosto de pregar sobre essa história também. É uma história que deve ter tido um contexto que não está aqui, mas a gente pode imaginar. Lucas capítulo 7 contém uma história de uma família. Eu posso imaginar, antes da família ser composta, o casal de namorados, os sonhos, os ideais, se foram prometidos ou não, se já se conheciam antes do casamento, não vem ao caso aqui, mas a partir do momento em que se casaram, começaram a fazer seus planos, seus sonhos, ter seus ideais. Uma família comum naquele tempo, que, lógico, pensava em ter muitos filhos. Quanto mais filhos tivessem, mais nobre era a família, mais respeitada era a família, os pais eram mais respeitados. Um pai de um filho só, numa roda de homens, a sua opinião não era tão valiosa quanto a opinião de um homem que tivesse vários filhos. Isso fazia uma diferença. E também, quanto mais filhos, maior a minha descendência, a minha família cresceria mais, o meu nome não seria apagado da história. E ter um filho homem também, e a razão seria por causa dessa descendência, do meu nome seguir para frente, um filho homem, em primeiro lugar, um primogênito, seria importante também. Então, todos esses detalhes que eram comuns naquela época, ou para aquela época, estavam na cabeça dos pais, daqueles dois jovens que se enamoraram ou não, foram prometidos, ou se conheceram no dia do casamento, como era o costume muitas vezes naquela região e hoje em algumas partes do mundo também, mas que eles tinham sonhos de ter uma bonita família, uma boa casa, filhos correndo dentro e fora, brincando no quintal, crescendo, se casando também e tendo filhos, e a família assim vai crescendo e o nome vai se tornando cada vez mais conhecido. Essa era a ideia, esse era o propósito. Os sonhos são sempre muito bem-vindos. Nunca deixe de sonhar. Quando você tem sonhos, você caminha melhor, você produz mais. Especialmente quando falamos sobre família, né? Os sonhos são muito importantes. Sonhar para os filhos, nem sempre os nossos sonhos são aqueles que vão ser realizados na vida dos filhos. Nós podemos indicar algumas coisas, encaminhá-los, ou tentar descobrir neles o que eles têm com mais facilidade, ou que dons eles têm, que coisas desenvolvem com mais facilidade, para podermos carregar ali e fazê-los crescer. Agora, uma coisa que nós não podemos fazer, que estraga completamente um filho, uma filha, é que os nossos sonhos sejam os deles. Isso é meio complicado. Há programas na TV que mostram mães que preparam filhas, meninas pequenas, para serem miss. Isso é complicadíssimo. Elas entram num concurso para ganhar e fazem de tudo para ganhar. Exercitam as filhas, elas ficam confinadas, elas têm que colocar uma maquiagem, perdem aquele reino da brincadeira, aquele reino infantil tão maravilhoso, podemos dizer tão mágico, para participar de alguma coisa que é para adultos. Essa questão de competição, ou quando, às vezes numa família até cristã, quando o menino e menina, ou dois meninos cantam, ou uma menina canta muito bonito, de repente os pais fazem deste dom que o filho tem
como se fosse alguma coisa sua. E para sua realização, gravam um CD, levam aquela criança para cantar aqui, cantar ali, cantar ali. Parece que esse é o sonho mais dos pais do que dos próprios filhos. Muito cuidado com isso. Não queira que os seus sonhos estejam na vida dos seus filhos. Vamos incentivá-los, vamos sonhar em ter uma família linda, filhos que cresçam, que tenham suas funções bonitas na sociedade, mas não vamos fazer do nosso sonho a vida deles. Porque você é você, ele é ele, ela é ela. Nós temos que animá-los a pegarem os seus dons e desenvolverem os seus dons. Você é engenheiro ou médico, sei lá, quer que seu filho seja engenheiro, médico, professor, mas de repente ele gosta de música. Aí você vai dizer para eles, não, música não presta. Aí você já criou um conflito. Aquilo que sai, que flui naturalmente dele, vai ser tolhido. Imaginem uma pessoa, uma criança dessa, um jovem desse na adolescência. Que conflitos tremendos. Não, meu pai quer que eu faça isso. Eu conheci uma jovem que o pai queria que ela fosse uma determinada área, odontologia. E não, você tem que fazer, você tem que fazer. Ela fez, e quando terminou, ela entregou o diploma para o pai e disse assim, bom, agora eu vou fazer o que eu quero. E fez a faculdade que ela gostava, que, se compararmos salários e tudo mais, seriam até inferiores, mas era o que ela estava no seu coração. Então, nós não podemos criar essa situação. Temos que ter limites para a educação e tudo mais, mas devemos deixá-los no ambiente para crescerem, né? Para terem condições de serem pessoas que decidam a sua própria vida com todos os argumentos, com toda a ajuda que nós podemos dar. Bom, esses sonhos todos foram sonhados por esta família, seguramente, e o primeiro bebê apareceu. Não, era um menino. Que bom, para aquela época, ótimo, porque o nome da família está garantido. Agora, através desse menino, se ele for o único, se os pais morrerem, bom, a família vai continuar. Porque ele vai se casar com alguém, essa moça vai ser incorporada à família dos pais, o nome da família dos pais. Assim é hoje também, quase que em todos os lugares. Mas esse bebê nasceu e foi crescendo, sonhos. Vai ser isso, os pais sonham isso, né? Olha, ele tem um sorriso bonito, ele vai fazer amizades, ele vai ser uma pessoa de bem. São sonhos ótimos que nós devemos ter para os nossos filhos. Ajudá-los a serem pessoas alegres, não é? Pessoas empreendedoras, que olhem para o pobre, para a necessidade daquele que não tem, para que possam distribuir as suas roupas, não aquelas que não prestam mais, né? Mas aquelas roupas ainda boas para pessoas que não têm nada. Então, são essas lições que a gente deve sempre incentivar os filhos a terem, a aprenderem, para serem boas pessoas. Bom, o que acontece com essa família? Uma tragédia. O pai falece. Alguma doença, alguma coisa, o pai morre. Esta mulher se torna uma viúva. Nunca foi fácil ser uma mulher viúva. Minha mãe se tornou viúva quando eu, mais velho, tinha 16 anos. E meus irmãos são mais ou menos 2 anos de diferença, mais 2 irmãos, a Sandra, o Valdir. E nós estávamos ali, sem pai, agora. A minha mãe é uma lutadora. Minha mãe trabalhou num hospital, fazia três serviços diferentes dentro do hospital, chefiava 3 áreas grandes. É uma mulher a quem eu tenho uma devoção muito grande, uma gratidão muito grande. Imagine naquele tempo ser uma mulher viúva, era pior ainda. Naquele tempo a mulher, que não era considerada como um homem, e se trabalhasse o mesmo tanto que um homem, não ganharia como um homem, tinha que talvez trabalhar muito mais, às vezes 2, 3 viúvas se juntavam numa casa pequena, com aquela porção de filhos ou alguns filhos, e as pessoas bondosas iam lá, dando comida e coisa e tal. Às vezes, em outros lugares, a família devolvia a filha ou a viúva para os pais dela, tomavam as crianças para serem cuidadas pelos avós paternos. Então, nunca foi fácil ser uma mulher viúva, mas naqueles tempos, talvez mais difícil. Mas essa mulher não perdeu o sonho. Eu imagino que ela tenha trabalhado bastante para fazer aquele menino crescer e ter sonhos também. Você perdeu o pai, mas não perdeu a vida. Acontece que esse menino ficou jovem. E a Bíblia conta a história de que ele morreu também. Mas que desgraça, pastor, 2 desgraças.
Essa mulher deve ter se desesperado, não? Eu acho que ela deve ter perguntado muitas vezes por que para Deus, né? Por quê? Por quê? A gente pergunta muitas vezes por que para Deus, né? Por quê? Tal. Essa mulher deve ter se desesperado e a comunidade mais ainda, porque olharam para ela e disseram, bom, ela teria a família garantida e o arrimo de família, que seria o filho, ia cuidar dela até o final da sua vida. Agora, ele morre. Sozinha, com toda a comunidade. Ela morava numa montanha chamada Naim, e ali em cima dessa cidade as pessoas ficaram comovidas e participaram todas do funeral. Bom, chegou a hora de enterrar o garoto, depositá-lo numa rocha, uma caverna numa rocha. Eles tiveram que descer da cidade. Descer, para colocar lá embaixo, talvez do lado de onde o pai estava. Era muito triste, era uma multidão entristecida. E a Bíblia vai contando essa história. No verso 11, 7, verso 11 de Lucas, como já mencionei, que Jesus estava indo para essa cidade. E o verso 11 assim, em dia subsequente, dirigia Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Verso 12, como se aproximasse da porta da cidade, na subida para a cidade, portanto, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Grande multidão, todos tristes, descendo, bem próprio da morte e da tristeza, descer. Bem próprio do nosso mundo, descer. Mas ali estava o centro, era um jovem morto, que estava trazendo tristeza para a mãe, que já era viúva, e para todo mundo. De repente, um grupo com Jesus subia essa mesma montanha. Esse grupo se deparou com um grupo que descia. E a Bíblia diz assim, vendo Jesus, ele olhou para a mãe. Vendo Jesus aquela desgraça toda, se aproximou da mãe e disse para ela assim, não chores. O único que pode consolar a morte é o Senhor Jesus. Não chore. Ele deu mais alguns passos, foi até onde o garoto estava morto, sendo levado ali, numa maca, alguma coisa assim, e falou com o rapaz morto. Moço, levanta. Olha, teve a capacidade de falar com um morto. E o morto ressuscitou. Imediatamente Jesus pegou aquele rapaz que tinha ressuscitado e todos estavam parados e levou para sua mãe. Não falou nada. Nada, absolutamente nada. Só levou para a mãe. Como se estivesse dizendo, eu disse para não chorar. Está aí, levou para a mãe. Jesus se interessa muito pelos jovens. Jesus se interessa muito pelas mães e pelos pais que choram. Jesus tomou um jovem morto e fez revivê-lo. Quando você olhar para o seu filho, para a sua filha, na adolescência, se descabelar, não, confie no Senhor, tenha calma, paciência. Entregue esse assunto ao Senhor. Ele já está falando para você assim, não chora, calma. Eu vou fazer esse rapaz reviver, essa moça reviver. É uma questão de tempo. Continue abraçando, amando, mostrando o amor de Deus para ele. Eu resolvo a situação. Confie no Senhor nessa fase. O Senhor Jesus é aquele que toma os nossos filhos, em qualquer idade, e que os conduz, e que os leva para uma vida melhor. Ninguém precisou descer, todo mundo subiu para a cidade. É assim que Jesus faz com a nossa vida. Que beleza, não? Eu convido você para subir com Jesus, para crer em Jesus e depositar nele toda a sua confiança. Ore comigo. Pai querido, oramos agora por esses milhões de adolescentes que moram no nosso país. Os pais que estão nos vendo agora, que tenham paciência, entreguem a vida ao Senhor, que confiem no não chore, vai passar. Que sejamos bondosos, que tenhamos bons exemplos para eles, que sejamos pessoas autênticas, autênticos cristãos. Isso vai marcar a vida deles. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Fé para hoje. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista, da palavra do Senhor e aplicado isso em sua vida.
Que Deus abençoe, que lhe dê tranquilidade. O Senhor está à frente. Programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Convido você para o nosso próximo encontro. Esteja lá, porque eu vou estar. Um grande abraço.